Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcos Filho aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai estar falando sobre equações polinomiais ou equações algébricas, né? Vamos fazer uma pequena introdução aí ao assunto e algumas pequenas revisões de coisas que vocês já sabem, né? Que a gente estudou nas séries passadas, ó. A gente já estudou o que é uma função polinomial, né? Hoje a gente vai ver uma equação polinomial, que nada mais é, ó, a gente denomina uma equação polinomial ou equação algébrica, né? Toda equação que pode ser escrita dessa forma, ou seja, an xn mais an menos 1, xn menos 1, até o a0 igual a zero, ou seja, significa você ir lá na função polinomial e fazer o f de x igual a zero, né? Ou se você tiver uma equação, passar todo mundo para o outro lado e igualar a zero, né? Isso é uma equação polinomial, né? E quando a gente fala de equação, a gente fala, já vem na nossa mente em resolver essa equação, né? Se possível, né? Em determinar soluções dessa equação, caso existam, né? Aí a gente tem que, numa equação aí, os coeficientes são conjuntos dos números complexos, né? Pode ser um número complexo, pode ser um número real, tanto faz, né? Agora, os índices aqui de x, né, tem que ser um número natural, certo? Natural. E o grau dessa equação vai ser o maior grau aqui do expoente x, né? Por exemplo, aqui a gente tem, ó, 3x igual a zero, né? Nas aulas passadas a gente via que era a função polinomial f de x igual a 3x mais 1, né? Agora, uma equação a gente tem isso igual a zero, né? Então, a gente tem que... Qual o número x que eu substituo aqui que zera essa equação, né? Então, a gente vai resolver e determinar o que a gente chama de solução, né? Lá no primeiro ano, né? Quando a gente resolvia. Aqui, uma equação do segundo grau, né? Quando a gente tinha f de x igual a isso, era uma função do segundo grau. Agora, só a questão da nomenclatura correta, né? Uma equação de segundo grau, né? Agora aqui é uma equação algébrica do terceiro grau, né? Que o maior grau de x é 3, né? Não vale ser um número, por exemplo, meio ou raiz, né? Números racionais ou números racionais, né? Tem que ser números naturais, né? Também não vale ser negativo, né? Tem que ser natural, né? Positivo, inteiro positivo. Tem uma equação aqui algébrica do quarto grau, uma equação algébrica do segundo grau. Tá vendo que aqui tem o izinho, né? Que eu já falei para vocês que é a unidade imaginária, que a gente vai estudar no próximo módulo como trabalhar com isso, né? Números complexos. Mas tanto faz, o coeficiente pode ser número real ou complexo, né? O importante é que isso esteja igual a zero, né? E sempre dá para fazer isso, né? A gente pode, por exemplo, pegar uma equação igual a essa daqui, ó, 3x igual a menos 1, né? Passa o menos 1 para lá, você tem 3x mais 1 igual a zero, né? Então a equação é isso, né? Você pega tudo que está de um lado, passa para o outro e não sobra nada de um lado, você tem igual a zero, né? Ok? Então, passados isso, a gente vai fazer uma pequena revisãozinha de alguns assuntos, né? Que a gente já estudou aí no passado, né? Por exemplo, o que é raiz de uma equação polinomial? Raiz é aquele valor alfa, né? De x que satisfaz a igualdade, ou seja, é um valor que você substitui aqui, faz as continhas, eleva e dá zero. Por exemplo, ó, pega essa equação do segundo grau. Ele fala que admite x igual a 5 como raiz. Por quê? Você troca tudo que tem x por 5, você vai ter 5 ao quadrado, menos 7 vezes 5 mais 10, você vai ver que vai dar 25, menos 35 mais 10 dá zero. Então significa que o 5 ele é a raiz dessa equação. Então a gente estudou isso também nas séries passadas, né? Raiz é aquele número que zera a equação, né? Ou seja, quando você tem uma função polinomial, você substitui lá o f de x, o f de 5 vai dar zero, né? Ou seja, o 5 é raiz, né? Lembrando que esse 5 está no domínio da função e o zero aqui é a imagem, né? Quando a imagem desse ponto é o zero, a gente tem que esse valor é raiz, ok? E mais do que isso também, quando a gente resolve, né, uma equação polinomial, a gente tem o que a gente chama de conjunto-solução de uma equação algébrica ou equação polinomial, né? Que é o conjunto das raízes da equação. Por exemplo, aqui nessa função do segundo grau, aqui, né, nessa equação do segundo grau, a gente tem que as raízes são 5, né, que a gente já verificou, e o 2. Se você substituir aqui, ó, 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 10, 14. Menos 7 vezes 2, menos 14. Menos 14 mais 14, zerou, né? Daria para descobrir isso aqui como é uma equação de segundo grau via fórmula de Bhaskara, né? A gente tem raízes reais distintas, né? Delta deve ser com certeza, né, positivo. E se acha que as duas raízes reais distintas, ok? Então, o conjunto de solução é aqueles valores que zeram a função, né? Que é o conjunto de todas as raízes da minha equação, ok? Então, superados isso, né? O que a gente tem de novo agora para trazer para vocês? Vou apagar o título aqui.
A partir desse conceito de raiz... aí, agora foi. A partir desse conceito de raiz, eu quero trazer para vocês o teorema fundamental da álgebra, né? O que diz o teorema fundamental da álgebra? Que toda equação algébrica ou toda equação polinomial, ou seja, p de x igual a zero, você faz aquela função igual a zero de grau n estritamente maior ou igual a 1, a gente tem que possuir pelo menos uma raiz complexa, né? Que pode ser real ou não. Em 1799, o matemático Gauss demonstrou o teorema fundamental da álgebra, né? Usando o teorema fundamental da álgebra, a gente pode demonstrar, eu não vou fazer para vocês, né? Mas vocês vão concordar comigo que todo polinômio, né, dado dessa forma geral, com n maior ou igual a 1, e o an não pode ser zero, né? Ele sempre pode ser decomposto num produto de fatores de primeiro grau, ou seja, qualquer polinômio desse tipo aqui, ó, an, xn, ele sempre pode ser decomposto em produto de fatores de primeiro grau, né? No primeiro ano a gente faz isso com equações em segundo grau e fica por isso, né? A gente sempre sabe que fica o a, né, que multiplica x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Só que isso vale para polinômios de todo grau, de qualquer grau, né? Onde esse grau aqui é um valor natural, né? Então, naturalmente, se a gente tiver p de x igual a zero, significa que esse produto de fatores do primeiro grau também é igual a zero, né? Ou seja, toda equação polinomial de grau n tem exatamente n raízes complexas, né? Quando aqui fala n raízes complexas, a gente, em geral, trabalha mais no conjunto dos reais, né? Mas vocês vão ver que a gente também funciona bem com os complexos. Deixa eu trazer aqui o teorema fundamental, né? Então, ó, uma das raízes da equação 2x ao cubo menos 4x quadrado menos 2x mais 4 igual a zero é 1. Então, o que isso quer dizer, né? A gente sabe que o 1 é raiz, ou seja, se você substituir 1 aqui no lugar de x, em todos os x, você vai ver que vai dar zero, e de fato, ó, substitui 1, vai ficar 2 menos 4, menos 2 mais 4, ou seja, vai ficar menos 2. Menos 4 com 4 vai cancelar aqui, e o menos 2 com 2 vai cancelar, dá zero. Então, o que isso significa pra gente? Ó? Que se você pegar 2x ao cubo menos 4x menos 2x mais 1, e for fazer aqui a divisão na chave, né, igual a gente aprendeu na aula passada, lembrando que, como 1 é raiz, você sempre pega x menos da fórmula o valor da raiz, que é 1, ok? Quando você dividir esses dois polinômios, né, isso daqui vai dar um quociente aqui, só que você já sabe que como é raiz, o resto tem que ser zero, porque é raiz. Sempre que um valor for raiz do polinômio, o resto da divisão vai ser zero. Se não der zero, tá errado alguma coisa aí, ok? E para dividir aqui na chave, vai ser x menos a raiz sempre. Aí você me pergunta, mas por que, professor? Aí a resposta é fácil pelo teorema fundamental da álgebra aqui, ó. Você sempre vai ter, ó, que um polinômio ele pode ser decomposto no produto de n fatores do primeiro grau, onde aqui fica o coeficiente, né, do termo de maior grau, x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz, o x é a variável, né, que está aqui, que fica fixa, né, o x é a variável, e x1, x2, x3 são as raízes do polinômio, né. Então é da fórmula, né? Sempre fica x menos a raiz. Se a raiz for negativa, aí você vai fazer o joguinho de sinal aqui, menos com menos, vai ficar mais, e aí você vai dividir por x mais a raiz, ok? Então, tomando esse cuidado, você não vai errar. Então, vou voltar aqui para o exemplo. Okay. Vou trazer aqui a solução para a gente já ganhar tempo, ok? Para a gente não ficar. Então, significa isso, ó, se você dividir esse polinômio por x menos da fórmula o valor da raiz, supondo que o menos 1 fosse raiz aqui também, significa o quê? Que a gente substituía x menos da fórmula com menos da raiz, ficaria x mais 1 para a gente efetuar a divisão, ok? Toma esse cuidado para não errar, né? Então aqui, ó, se 1 é raiz, então significa que o p de x é igual a zero, significa que p de x vai ser, né? O p de x é isso aqui, vai ser o x menos 1 vezes um quociente, que eu vou determinar agorinha, e o resto disso é zero, né? Então, por isso que aparece aqui que o p de x ele é o x1 vezes o q mais zero, né? Que seria o resto, né? Ou seja, observando aqui que como a gente tem um polinômio de grau 3, né? Significa que esse quociente vai ser de grau 2. Uma maneira da gente fazer isso seria dividindo aqui, né? Igual a gente aprendeu na aula 2, né?
que foi dividir polinômio. Ou, como a gente está dividindo um polinômio por um fator x menos a, lembra na aula passada o algoritmo prático de Brillouin-Ruffini? Isso que eu falo que é interessante, porque a gente pode usar aqui de maneira fácil, né? E a gente evita divisão aqui na chave, ok? Como que funcionava o algoritmo de Brillouin-Ruffini? Lembre-se bem, ó. Aqui você vai ter os coeficientes de x, certo? Aqui você tem, ó, o termo independente aqui do dividendo, né, o que está dividindo o polinômio, só que com sinal trocado, e aqui aparece o termo independente do polinômio, né? Observe aqui, ó, os coeficientes são 2, menos 4 e menos 2, tá? Aqui, ó, 2, menos 4, menos 2, ok? Aqui aparece a raiz, né, no caso, que aqui é menos 1, só que vem com o sinal trocado. Como aqui é menos 1, então vem para cá com o sinal 1, ok? Se você não viu isso, pode voltar na aula 2, que lá eu tenho explicando como utilizar o algoritmo prático de Brillouin-Ruffini. Ou se você pode dividir naturalmente, que vai dar na mesma, ok? E aqui você coloca o termo independente, que é o 4, ok? E aí, primeiro passo, você abaixa o primeiro elemento aqui, né, o primeiro coeficiente, que é 2, e aí você faz as operações sucessivas. Ó, pega 2 vezes 1, né? 2 vezes 1 mais o próximo, que é menos 4. Isso aqui vai te dar quanto? 2 vezes 1, 2. Mais menos 4 vai dar menos 2. Tá aqui o resultado, ó, menos 2. Pega menos 2 vezes 1, menos 2 vezes 1, mais o próximo, que é menos 2, né? Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Menos 2 com menos 2 vai dar menos 4, tá aqui. E aí o grande final, ó, sempre que você pegar uma raiz e estiver dividindo um polinômio por x menos a sua raiz, aqui no final tem que dar zero. Se não der zero, tá errado alguma coisa, ok? X menos 4 vezes menos 1, menos 4 vezes 1, perdão, mais 4, dá 0, né, de cabeça. Então tá aqui, ó, aí a gente reescreve o polinômio obtido, vai ser, ó, 2x2 menos 2x menos 4, ok? Esse é o polinômio resultante da divisão de 2x ao cubo menos 4x quadrado menos 2x mais 4 por x menos a sua raiz, ok? Usando o algoritmo prático de Brillouin-Ruffini. Aí você determinou quem quer o quê, em vez de fazer todas aquelas divisões, ficar pensando se você multiplica, se dá mais, se dá menos, pelo que você multiplica, usa o dispositivo prático que dá bem menos trabalho, né? Como aqui a gente tem um polinômio de segundo grau, e é o que vai acontecer a maioria das vezes, a gente sabe resolver via fórmula de Bhaskara, né? Usa lá, calcula o discriminante, delta, x', x duas linhas, você vai chegar que o x' é 2 e o x duas linhas é menos 1, ok? Então, as outras raízes são 2 e menos 1. Então, o conjunto solução vai ser menos 1, 1 e 2. Ou seja, você tem 3 raízes reais e distintas desse polinômio aqui, né? Então, assim que a gente junta, né, o que a gente viu na aula passada com o que a gente está estudando hoje, né? Para poder fatorar esse polinômio, né? Então, se eu quisesse escrever isso aqui na forma, né, usando o teorema fundamental da álgebra, como que fica, né? Ficaria assim, ó. 2x ao cubo menos 4x quadrado menos 2x mais 4 igual a zero, isso aqui é, ou melhor, né? A gente viu que fica o termo de maior grau, né? Que é 2, que multiplica x, aí tanto faz a ordem, né? X menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz, que eu coloquei menos 2, e x menos da fórmula, só que a terceira raiz aqui que eu estou considerando é menos, é negativa, então vai ficar menos com menos, mais. Isso daqui. Aí eu vou deixar como exercício para vocês verificar isso daqui, ó. Fórmula do teorema fundamental da sempre fica o termo de maior grau, né, o coeficiente, que é 2, está aqui, vezes x menos o produto linear das suas raízes, né? Raiz é 1, 2 e menos 3, né? Ou, perdão, que aqui eu errei. Menos 3 não, né? Cadê a borracha? Aqui não é menos 3, né? Menos 1. Então, as raízes são 1, 2 e menos com menos mais 1, né? Agora sim. Então, se você fizer a distributiva aqui, ó, x vezes x vezes x, depois fazendo a distributiva, você vai ver que você vai voltar nesse polinômio aqui sem problema. Fica como exercício verificar isso, tá bom? Então, assim que a gente encontra a raiz de maneira mais fácil, né? Veja que agora tá bem mais tranquilo do que a gente aprendeu na aula passada, né? Ok? Mais um exemplo aqui, ó. Então, ó, vamos escrever um polinômio cujas raízes são apenas 1, menos 1 e 2, de tal modo que cada um apareça uma única vez. Como o polinômio tem 3 raízes diferentes e cada um aparece uma única vez, ele é com certeza de terceiro grau. Por quê? Pelo teorema fundamental da álgebra, o que diz? Fica o coeficiente AN, x menos x1, x menos x2, x menos x3, né? São 3 raízes apenas distintas. Fazendo o AN, né, igual a 1, x1 igual a 1,
x2 igual a menos 1 e x3 igual a 2, a gente chega nesse polinômio aqui. Que o que a gente faz em geral é o contrário, né? Dar o polinômio, escrever ele dessa maneira, ou determinar suas raízes, que é o que a gente fez no exemplo 2, ok? Aí eu trago aqui mais um exemplo para vocês, o exemplo 3, ó. Vejamos qual é a forma fatorada do polinômio 3x ao cubo menos 15x menos 3x mais 15, cujas raízes são 1, menos 1 e 5. Então veja que usando o teorema fundamental da álgebra vai ficar o coeficiente do termo de maior grau, que é o 3, que está fazendo o papel do AN, está aqui a fórmula, só para a gente não precisar voltar na tela. Aí fica x, tanto faz a ordem, você pode escolher qualquer um, o importante é fazer os cálculos certos. Ó. Como a primeira raiz aqui ele considerou que é 1, então fica x menos a raiz que é 1. A segunda raiz é menos 1, então fica x menos da fórmula com menos do menos 1, então vai ficar menos com menos mais, x mais 1. E x menos da fórmula menos o 5, né? Que fica assim. Então a decomposição desse fator, né, usando o teorema fundamental da álgebra, fica assim. Bem tranquilo, né? O que dá trabalho é achar essas raízes, né? Okay? Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre multiplicidade de raízes, né? O que quer dizer essa palavra, né? Lá no primeiro ano a gente trabalha também com essa noção quando a gente estuda a função do segundo grau, né? E é o primeiro exemplo que traz aqui, ó. Nesse polinômio x ao quadrado menos 6x mais 9, observe que isso aqui, se a gente fatorar usando o teorema fundamental da álgebra, né? Eu sei que o AN é 1, ficaria x menos 3 vezes x menos 3, que está aqui, né? Você percebe que a raiz ela é a mesma, né? Você tem a raiz, se você fizer as contas usando a forma de Bhaskara, você vai chegar com x' é igual a x duas linhas, que é igual a 3. Ou seja, nesse caso a gente diz que o 3 é uma raiz dupla ou uma raiz de multiplicidade 2, ou seja, ela aparece duas vezes ali, né? Quando você usa o teorema fundamental da álgebra e fatora. No polinômio, por exemplo, x ao cubo menos 3x menos 2, você tem que ele se fatora dessa maneira, né? Ok? X, isso aqui é equivalente a escrever aqui x mais 1 ao quadrado vezes x menos 2, ou seja, você tem dois fatores idênticos de x mais 1 e um fator x menos 2. Nesse caso a gente fala que o menos 1, lembra? Que é x menos a raiz. Se aqui aparece um sinalzinho de mais, né, e você está fatorando usando o teorema fundamental da álgebra, significa então que essa raiz é negativa, né? Então, fazendo o joguinho de sinal, né, de menos com menos, aqui fica mais. Então, sempre que aparecer um mais aqui, lembrando que desde que fale que você está fatorando o produto das raízes, né, usando o teorema fundamental da álgebra, você tem que essa raiz é negativa. No caso, como está ao quadrado, ela é uma raiz dupla, né, ou raiz de multiplicidade 2. E a raiz, né, 2, ela é uma raiz simples, né, uma raiz de multiplicidade 1. Se você pegar o polinômio aqui do exemplo 3, p de x igual a x à quinta, esse polinômio grandão, perceba que ele é x menos 3 ao cubo, x mais 1 ao quadrado. Ou seja, isso aqui é x menos 3 vezes x menos 3 vezes x menos 3 vezes x mais 1 vezes x mais 1. Você tem três fatores x menos 3 e dois fatores x mais 1. Ou seja, o 3 ele é uma raiz de multiplicidade 3, né? Ou uma raiz tripla. E o menos 1 ele é uma raiz de multiplicidade 2 ou raiz dupla, né? Lembrando que como aqui apareceu mais, significa que a raiz é negativa, ok? Se você tiver na dúvida se é negativa ou positiva, substitui aqui no polinômio. Ó. Se você substituir o 3 aqui, você vai ver que vai dar 0. Se você substituir o menos 1 aqui, você vai ver que vai dar 0, né? 1 não vai dar 0, então não é raiz, né? Tranquilo? Ok. E agora vem uma questão bem interessante que vai aparecer aí na lista para vocês, ó. Vejamos qual que é a multiplicidade da raiz 2 do polinômio p de x, x à quarta menos 5x ao cubo, 6x ao quadrado mais 4x menos 8. Perceba o seguinte, eu estou falando, já foi dado no exercício que o 2 é raiz, ou seja, se você pegar esse polinômio p e dividir por x menos a raiz, que é 2, você vai concluir que, se eu pegar aqui esse polinômio e dividir por x menos 2, você vai chegar num polinômio de grau 3. Se a gente fizer na chave, igual a gente aprendeu na aula passada. Ok? E aí depois você pegaria esse polinômio de grau 3, dividiria de novo por x menos 2, e ia fazendo até o momento que não desse 0, né? Mas usando o algoritmo de Brillouin-Ruffini fica bem mais fácil de se calcular. Ó. O que a gente vai fazer? Usar a regrinha, ó. Vamos eliminar a raiz 2 do polinômio sucessivas vezes, ou seja, você vai dividindo por x menos 2 até o momento que não der 0, né? Você perceba que você vai fazer o algoritmo aqui 3 vezes, ó, nas 3 vezes deu 0, ou seja, se a gente fizesse na chave, né, e fosse dividindo isso aqui por x menos 2, você ia ver que ia dar 0, e na quarta vez que você fosse fazer ia dar diferente de 0, ou seja, vai significar que o 2 ele é uma raiz tripla, né?
Tranquilo? Como que a gente faz isso? Usando o algoritmo de Ruffini, ó. Lembre-se, eu pego os coeficientes aqui, ó, 1, menos 5, 6 e 4 e coloco aqui no meio, certo? O menos 8 é o termo independente, né, do que você está dividindo, que é que sempre está aqui. Se não tiver nada é zero, ok? E o 2, ele vai ser o termo independente do que está dividindo, né, do divisor, com sinal trocado. Perceba que aqui a raiz, né, seria x da fórmula, x menos a raiz que é 2. Então, o sinal aqui do termo independente é menos 2. Então, vem para cá com o sinal trocado, mais 2. Se aqui fosse mais, então viria para cá com o sinal menos, certo? Tomando esse cuidado para não errar essas continhas. E aí, como você sabe que é raiz, o primeiro tem que dar zero, né, ok? Se não der zero é porque tem alguma coisa errada, porque ele falou que é raiz, e o resto, quando você dividir um polinômio por x menos a raiz, é zero, sempre. E aí você considera a regrinha, desce 1 aqui, vamos fazer mais rápido de cabeça, ó. 2 vezes 1, perdão, 1 vezes 2 mais menos 5 vai dar quanto, ó? 2 mais menos 5 vai dar menos 3, certo? Menos 3 vezes 2 vai dar menos 6, mais 6, zerou. Tem problema dar zero, professor? Não, continua normal, porque não terminou, né? Só acaba quando você faz a última operação aqui. Aí você tem, ó, 0 vezes 2 vai dar 0 mais 4, deu 4. 4 vezes 2, 8, mais menos 8, zerou. Então acabou aqui, resto 0, você concluiu certo, ok? A gente já verificou aqui que a primeira, né, a priori, como é a raiz, essa daqui tem que dar 0, né? Aí a gente vai então para a próxima linha, né, que é continuar o mesmo processo. Você continua com 2, né, que para você está querendo verificar qual que é a multiplicidade de 2 nesse polinômio, e continua o mesmo processo. Você fixou essa linha aqui agora, né, que é a segunda, você vai baixar 1, né, do jeito que a gente aprendeu, e faz o mesmo processo de Ruffini, ó. 2 vezes 1 e soma com o próximo, vai dar 2, mais menos 5 vai dar, ou perdão, 2 vezes 1, né, aqui, e soma com esse, né, que vai dar 2 menos 3, menos 1, ok? E aí você pega o resultado e faz a mesma coisa, ó. Menos 1 vezes menos 2, deixa eu apagar esse tracinho para não confundir, né? Vai ficar menos 2, mais 0, menos 2, tá aqui. Pega o próximo. Menos 2 vezes menos 2 vai dar... Menos 2 vezes 2 vai dar 4. Mais 4, zerou, né? Então tá aqui, resto 0 significa então que você já tem multiplicidade 2 aí para raiz 2, né? Então vamos fazer o processo mais uma vez, agora fixando essa linha. Você desce 1 novamente, o 2, né? Todos os coeficientes que você já pré-determinou. E você faz o mesmo processo, ó, 2 vezes 1, certo? Mais o próximo, menos 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, deu 1. 1 vezes 2 dá 2, mais menos 2, zerou. Tá aqui. Então a gente já tem que o x igual a 2 é uma raiz de multiplicidade 3. Você vai para o próximo passo. Desce 1 novamente e faz 2 vezes 1, 2. Mais 1 agora deu 3, diferente de 0 aqui, né? Então a gente tem que, nesse último caso, não é um fator, né? Ou seja, a gente tem que, o p de x ele vai ser x menos 2 ao cubo, né? Esse x mais 1 aqui, ele descobriu depois, né? Você pega, você vai fazendo as fatorações, né? Você sabe que fica x menos 2 elevado ao cubo, né? E esse menos 1 você descobre posteriormente, né? Logo, 2 ele é uma raiz tripla ou de multiplicidade 3, ok? E lembrando aqui que vai ficar então, né? Os fatores ficam assim, né? A priori, pelo teorema fundamental da álgebra, a gente sabe que fica o A1, o AN, né? Que é 1. E ficaria x menos 2, né? A gente sabe que é raiz tripla. X menos 2 e x menos 2, ok? Isso daqui vai dar um polinômio de grau 3 e aqui um polinômio de grau 4, né? Essa última raiz aqui você pode descobrir, né, dividindo, né, esse polinômio de grau 3 por aquele de grau 4, né, e descobrir que é x menos 1, que é bem facinho de fazer, ok? Mas aqui eu vou omitir, né, porque a nossa questão agora é discutir a multiplicidade, ok? Então assim que a gente verifica, né, de maneira mais simples, em vez de ficar dividindo na chave aqui 3 vezes, né, por Brio-Ruffini a gente vê facilmente quantas vezes, né, aquela raiz é raiz do polinômio, ok? Vou trazer o último exemplo aqui para a gente finalizar. Aqui. Então, ó, vamos resolver a equação x à quarta menos 3x menos 3x quadrado, tananã, sabendo que o menos 1 é raiz dupla, né? Aí a gente vai verificar de fato, ó.
Se o menos 1 é raiz dupla da equação, ela pode ser escrita então por x, né? Menos da fórmula com menos da raiz fica mais 1, menos com menos dá mais, vezes um q de x. Aí a gente quer determinar então quem que é o q. Para determinar o q, a gente deve eliminar a equação, o raiz menos 1 duas vezes, né? O que a gente faz? Pega os coeficientes de x, que é 1, menos 3 e 7. Está aqui, ó, 1, menos 3, 7. O 6, que é o termo independente. E para cá vem o termo independente do que está dividindo, né, com sinal trocado. Como a gente sabe que é menos 1 a raiz, então vem para cá com sinal trocado. Lembrando que é o jeito que vai na chave. Na fórmula fica x menos a raiz, certo? Menos a raiz que é negativa. Vai ficar menos com menos. Então ficaria x mais 1, né, dividindo aqui na chave por esse polinômio. Então vem com sinal trocado aqui, depois de fazer o joguinho de sinal. Não é pegar a raiz aqui, que é negativa, e passar para cá positiva, não, né? É lembrar que quando você faz o jogo de sinal aqui, né? Se a raiz for positiva, vai ficar x menos a raiz, ela vem para cá o quê? Negativa, positiva, né? Agora, se a raiz aqui é negativa, né? Aqui vai vir para cá com mais, e aí vem para cá com menos, ok? Tomando esse cuidado, não vai ter erro. Então, fazendo isso, ó, a gente aplica o algoritmo bem tranquilo, ó. Fixou os índices, abaixa o primeiro aqui e faz produto. Ó, menos 1 vezes menos 1 mais 3, menos 4. Menos 4 vezes menos 1 vai dar 4. Menos 3 deu 1. Menos 4 vezes menos 1 vai dar 4. Mais 7, 6. 6 vezes menos 1, menos 6. Mais 6, zerou. Então, isso aqui você sabe. No mínimo aqui, né? No mínimo não, né? Vai dar exatamente 2 zeros aqui, porque você sabe que o menos 1 é raiz dupla, foi dado no exercício, né? Se não estiver dando, ou o exercício está errado, ou você está errado, né? E aí você continua então o processo. Agora você vai fixar a segunda linha e vai repetir a mesma coisa. Abaixa o menos 1 aqui e trabalha com a segunda linha agora, né? Menos 1 vezes menos 1, mais menos 4 vai dar menos 5. Menos 5 vezes menos 1 vai dar 5, mais 1, 6. 6 vezes menos 1 vai dar menos 6, mais 6, zerou. Ou seja, você já reduziu dois fatores aqui, né? Esse polinômio aqui que era de grau 4, agora já vai virar um de grau 2. E os coeficientes estão aqui, ó. Você já sabe quais são. Quais são os coeficientes? Fica x² menos 5x mais 6. Está aqui. E o resto é zero dessa divisão. E como é equação de segundo grau, a gente sabe resolver fórmula de Bhaskara. Resolvendo aí, a gente vai ter x igual a 3 e x igual a 2. Não vou fazer, né? Porque a gente já viu esses assuntos aí nas séries passadas, né? Então, significa que a gente tem uma raiz de multiplicidade 2, que é menos 1. Tem uma raiz que é 2 e uma raiz 3, ok? Se a gente fosse reescrever o q de x, né? Quer dizer, o p de x ali, você teria que o p de x vai ser igual ao an, né? Que é 1. Fica x menos 1, né? Menos com menos mais. X menos menos 1 que dá mais. X menos 2 e x menos 3. Só olhando aqui a gente sabe, né, que tem uma raiz de multiplicidade 2 e essa aqui são raízes de multiplicidade, raízes simples, ok? Então é isso que eu tinha para vocês hoje, eu espero que tenha ficado claro. Um abraço e até a próxima.